Então, a gente tem um conhecimento maior do complexo do ombro. Eu vou fazer diversos vídeos, né, com essa temática, que a gente consiga entender realmente como o ombro funciona, né? Ver o quão ele é complexo, né? E nesses vídeos a gente conseguir entender como é que essa estrutura funciona, né? Como a gente deve trabalhar para fortalecer, não a nível só quesito prevenir lesões, mas também o fortalecimento voltado para a estética, para o ganho de força, né? A estética é consequência do ganho de força, né? Um colateral. E também, não só como a gente trabalhar fazendo esses exercícios, mas também algumas lesões que a gente vê muito nessa estrutura e como tratar, né? E fora alguns mais detalhes, né? Então, o complexo do ombro, ele é formado por um conjunto de 4 articulações, né? Que são mecanicamente interrelacionadas, né? A gente vai ter a esternoclavicular, escapulotorácica, acromioclavicular e escapulomeral ou glenomeral. A gente cabe salientar, né, que o ombro, a gente vai ver isso no decorrer na sequência, que para a gente ter todos os movimentos possíveis, né, esses movimentos são originados por um trabalho em equipe para produzir um movimento coordenado, né. Então os músculos devem trabalhar em sinergismo, né, para que assim a gente consiga ter um movimento bom, adequado. E então a gente tem que ter, primeiro de tudo, analisar o ombro como algo amplo, né? Que é complexo, né? Sobre a osteologia, a parte dos ossos, né? A gente vai ter começando aqui por baixo, né? Processo tifoide, o corpo e o manúbrio. Esses 3 formam o externo, né? Ali também é cavidade glenoidal. Não é bem, como dizer, um osso, né? Mas é uma estrutura que nessa gravura estava bem legal de mostrar, né? Que essa aí é a cavidade glenoidal. Nós vamos ter a clavícula, a escápula e o húmero. Aqui, mostrar o quão, enfatizando, né, o quão é complexo, né? Eu gosto dessa palavra, complexo. De quantas estruturas, quantos músculos, quantas, né, são relacionadas, são ligadas a essa estrutura do ombro, né? A gente vai ter o músculo do peitoral maior, a gente vai ter essa inserção, a gente vai ter o peitoral maior, né, que vão estar inseridos nessa estrutura. A gente vai ter também ali o esternocleidomastoideo, essa vista anterior, né, essa gravura da esquerda. Também a gente vai ter uma vista superior ali, tá, da escápula. A gente vai, não só da escápula, né, e não é a escápula, é a clavícula, desculpa. A gente vai ter, por exemplo, o peitoral maior ainda, a parte clavicular do deltoide. Temos o deltoide acromial. A vista anterior tem a parte clavicular do deltoide. Peitoral maior. Então, são diversos músculos que acabam sendo situados, né, nessa estrutura. Agora sim, na escápula, a gente vai conseguir ter uma visão maior ainda, né, dessas musculaturas, principalmente aqueles músculos que compõem o manguito, né. A gente vai ter ele a infraespinal, na fossa infraespinal, redondo menor, logo mais abaixo o redondo maior. Está falando da vista posterior da escápula, né.
supraespinal na fossa supraespinal, parte espinal do deltoide. Depois a gente olha também na parte da direita ali, né? A gente vai ter ali o subescapular na fossa subescapular, cabeça longa do tríceps braquial no tubérculo infraglenoidal. Então a gente tem diversos músculos ali, né? E agora falar um pouco da questão da articulação, né? Como o movimento é gerado, né, pelo ombro, né? Então como o ombro se movimenta, né? E aí nisso a gente vai ter essas articulações, tendo ali a primeira entre aspas, né, que eu vou falar primeiro, vai ser essa articulação acromioclavicular. Essa articulação, ela vai ter movimentos muito sutis, digamos, né? Então, ela vai ter uma contribuição ali com aquele movimento da escápula, né? Mas são movimentos muito sutis, né? Nessa gravura da direita, a gente vai ter uma noção do quão ela vai conseguir ter um movimento, né? Então, né? Rotação para cima, rotação para baixo, inclinação anterior, inclinação posterior, rotação interna e rotação externa. Então, vai ter aquele ligeiro movimento, né? Mas não vai ser nada comparado, por exemplo, ao movimento que a gente pensa que vai movimentar o braço, ela vai andar em tanto. Não. É algo muito sutil mesmo, né? Nessa gravura, imagem da esquerda, vai estar mostrando ali onde essa articulação clavicular ela vai estar inserida, né? A gente vai ter também a articulação externo-clavicular. Nessa articulação a gente vai ter 3 graus, né, de liberdade de movimento, né? A gente vai ter uma rotação posterior, a gente vai conseguir fazer um movimento de retração, protração, elevação e depressão, né? Nessas 2 gravuras a gente vai conseguir ter uma ideia de como esse movimento vai ocorrer, né? Nessa articulação. A gente vai ter agora a articulação na escápula torácica, né? Essa articulação ela vai ter alguns movimentos, né? Ela vai ter um movimento de elevação, depressão, abdução, né? Retração escapular. E a gente tem que ter um entendimento que a escápula ela tem um grupo, né? Diversos músculos ali que estão inseridos, né? Que vão estar presentes nessa estrutura, dos quais a gente serão importantes ali para que a gente consiga fazer os movimentos, né? Então é algo bem complexo quando tu começa a analisar o quão essas diversas musculaturas ali presentes, né, tem que trabalhar em sinergismo, né, em conjunto, para que a gente consiga ter um movimento, né, dessa estrutura, tanto para elevar o ombro, né, subir, fazer uma elevação escapular, né, vai ter músculos que vão compor ela, né, para que ela faça esse movimento, e também o mesmo para movimento de baixo, né, para baixar ela da depressão, né. Então essa é a articulação escapulotorácica. A gente vai ter também a articulação glenomeral, né. Essa articulação a gente consegue, né, visualizando essa imagem, que é entre o úmero, né, e a cavidade glenoidal. Então a gente parte do princípio ali que qualquer movimento que nós vamos fazer com o nosso braço, né, vai fazer uma abdução, uma extensão, uma flexão, digamos, vai colocar o braço acima da linha da cabeça, né, vai segurar um objeto à tua frente e vai levantar ele, né? Tudo isso, né, todos esses movimentos, eles estão fazendo, né, perante essa estrutura lá, né, do úmero com aquela cavidade glenoidal. E para que a gente
consiga ter esses movimentos de forma que a gente consiga ter de forma coordenada, que a gente tenha uma certa destreza, né? A gente consiga ter, digamos assim, um equilíbrio. A gente sabe que precisa ter estruturas ali que forneçam, né? Que a gente consiga que a gente consiga ter uma certa estabilidade, né? Que são os músculos, né? Então, alguns músculos ali, né? Do manguito do rotador, especificamente, né? Subescapular, supraespinhoso, infraespinhal, redondo menor, né? Eles vão fazer com que, de modo que se eles trabalhassem, né? Trabalhando de forma sinérgica, né? E cumprindo seu papel, a gente vai ter um movimento, digamos, mais coeso, né? Então, pra gente, uma das coisas mais importantes é ter esse raciocínio que as estruturas em si, né? As estruturas, agora a gente está falando só do ombro, a gente nunca pode pensar que é algo isolado, né? Então, a estrutura do ombro, tá, bacana, beleza. Para te movimentar o ombro lá, tem aquela articulação glenomeral, tá. Mas só que assim, a gente conseguir ter um movimento, e também é complexo a gente querer analisar que existem movimentos limpos, movimentos adequados, que todo mundo tem que fazer tantos graus de movimento, a escápula é assim assada, a escápula tem que mover assim. Cara, cada pessoa, cada indivíduo é de um jeito, vai ter, né, vai ter diferenças nisso, né, e é óbvio que a gente querer achar que temos que encontrar um ponto ou ofertar aquele aluno, aquele indivíduo exercícios que vão fazer com que ele iguale a estrutura, que iguale o padrão de movimento. Cara, às vezes é só enxugando gelo, cada um é de um jeito, às vezes, cara, a estrutura dele é assim e tá tudo bem, mas a gente tem que ter um entendimento que para aquela estrutura, né, para o ombro estar se movimentando, tem outras coisas ali que vão estar trabalhando junto, né? Para que ele consiga, exemplo, levantar um peso acima da cabeça, de forma... Cara, vai ter músculos ali que vão estar cumprindo o papel para fazer com que ele consiga ter uma certa estabilidade, né? E é isso. Basicamente esse é o pensamento que a gente tem que ter, né? Então, agora, nesse slide, a gente vai ter uma visão desses músculos, né? Subescapular, redondo menor, supraespinhoso ali, infraespinhoso e o redondo menor. Então a gente consegue ter a noção desses músculos, né, que vão estar atuando, né, e que formam o manguito rotador, né. A gente também tem que analisar que não só eles, né, os tendões desses músculos, né, atuam, né, e se fundem com a cápsula do ombro, né, com essa cápsula, e que toda essa conjuntura, né, fomenta ainda mais o que seria de fato o papel deles para estabilizar, né. Então é tudo isso, né. Nesse outro slide também, a gente vai ter uma noção um pouquinho maior, né, dessa estrutura. A gente vai ter ali a cavidade glenoidal bem ali no meio, os outras musculaturas ali em torno, né, redondo menor, infraespinal, supraespinal, por exemplo, aqui nem eu falei, o tendão do bíceps braquial, cabeça longa, subescapular, então essas estruturas aqui compõem né, a cápsula articular do ombro, né? E também uma coisa que lá na frente, depois, falando de algumas lesões, algumas dores que a gente possa vir sentir no ombro, uma coisa muito importante também é salientar o papel, né, da cabeça longa do bíceps, né, que se origina ali no tubérculo
glenoidal da escápula e da borda adjacente do tecido conjuntivo, né? Conhecido como lábio glenoidal. Aqui nessa imagem um pouco mais abaixo a gente vai ter essa noção. Ali onde ela está inserida aqui, ó. A gente vai analisar ali que tem um tendão, né? Dessa estrutura desse músculo. E em decorrência da posição desse tendão sobre essa cápsula da cabeça do húmero, a força produzida no músculo resiste à translação superior da cabeça do húmero. Então, a gente consegue entender e consegue visualizar ainda mais que o músculo ali, né, do bíceps, né, tendo essa origem onde está localizado ali, né, e a forma como esse tendão está posicionado, o quão ele tem um papel importante também nessa estrutura, né, de fazer com que cada vez mais essa cápsula articular do ombro, né, fique mais unida a essa cavidade glenoidal, né. Logo a mais nesse outro slide, né, tô gravando esse vídeo através de formei ali diversos slides, né, e ali fui colocando algumas imagens. Então nesse slide, nesse próximo, a gente vai ter uma ideia com outra visão, né, dessa estrutura, mostrando alguns ligamentos, algumas bursas e até algum tendão. Por exemplo, a gente vai conseguir ver o ligamento coracoacromial, bursa subdeltoide. As bursas, né, a gente vê que tem várias coisinhas verdes ali, né, que são essas bursas, né, ou bolsas, né, e elas vão estar em regiões onde desenvolve forças de atrito, né, significativas nessas estruturas, né, e elas vão ter esse papel de diminuir, né, esse atrito, esse desgaste, enfim, as forças que vão ser geradas ali naquela estrutura. Então elas vão protegendo, né? A gente consegue ter a noção o quão o ombro ali ele fica como se fosse abraçado mesmo, né? Como os músculos, os tendões, essas cápsulas formam como se ficasse, por exemplo, assim, algo tipo tentando cada vez mais que o húmero, né, fique cada vez mais não preso ali a cavidade glenoidal, mas que ele consiga cada vez ficar mais firme e estável, né, em decorrência de tantos planos de movimentos que a gente consegue fazer com o ombro, né, o quão é bonito de ver, né. Aqui também algumas outras imagens, aqui ó, ali à direita, a cápsula articular da articulação glenomeral, ali, né, e aqui as outras estruturas ali, a bursa, mas um nomezinho meio chato, né? Bursa, coracoclavicular, ligamento acrômio clavicular, bursa, né? Subacromial. Depois a gente vai ver alguns outros vídeos também em função da bursa, síndrome do impacto, será que tem ou não, como é que funciona. Cápsula articular ali, ó, da articulação glomerular. Então a gente vê o quão bonito é, né? E complexo é essa estrutura, né? Então esse foi um pouco, foi uma primeira parte aí, né, apresentando para vocês desse complexo do ombro, tá? Então espero que vocês gostem, né? Que sirva de aprendizado. Curtam o vídeo, por favor também façam suas críticas, né, construtivas, tanto de forma, né, algo que possa vir a melhorar. Esses vídeos, eles são algo para que eu consiga, de alguma forma, eu estar estudando um pouco mais, né? Porque eu percebo que eu tentando produzir algo assim, eu consigo ir massificando os conhecimentos, né? E tentar fazer com que com isso eu também ajude alguém, né? Basicamente também toda esse conhecimento, né, veio de um livro que eu tenho
lido, né? Que é do Donald Newman, que é a Cinesiologia do Aparelho Músculo-Esquelético. Fundamentos para a Reabilitação, terceira edição. É um livro muito, muito bom, tá? Isso aí, um abraço!